Vem Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Todos encontraram, amém? Vamos fazer a leitura então, assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até irmos. Tire sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede estar aqui mais uma vez com seus filhos para aprender um pouco mais da sua palavra. Senhor, abre nossa mente para as maravilhas da tua lei, nos ensina um pouco mais da tua palavra, faz teu reino avançar e, Senhor, nos molda mais e mais a cada dia a estatura do teu filho. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? E como eu disse para os irmãos, a gente vai começar uma série de sermões expositivos na carta de Paulo aos Romanos. E como é que eu poderia falar do impacto dessa carta para os irmãos? Todos que começaram a ler e estudar Romanos foram impactados nas suas vidas. Porque Paulo, ele mostra o Evangelho de uma maneira tão maravilhosa. Ele vai mostrar para nós, quando a gente começar a estudar, vai mostrar a depravação do homem, vai praticamente mostrar o nosso pecado, a nossa enfermidade, e vai apresentar a cura para nós, que é ali que a gente vê é Jesus Cristo. Depois ele vai mostrar também a manutenção, né, após a gente conhecer, entender a nossa enfermidade, receber a Cristo, a manutenção da nossa vida através do Espírito Santo. E como eu falei para os irmãos, o impacto dessa carta aqui é fantástico. Se a gente olhar para a história da igreja, primeiramente você vai ver lá no século IV, V, Agostinho de Hipona, né, ele se rende ao Senhor lendo Romanos. Né? Ali ele levava uma vida devassa, uma vida, né, desregrada. Ele estava quase convencido da fé cristã, só que ele não conseguia praticamente abandonar as crenças dele e abraçar a fé de todo o coração. Mas lendo Romanos, né, ali nos jardins de Milão, ele se rende a Deus. E é fantástico, de fato. E ele se tornou um dos maiores pregadores, maiores teólogos da igreja cristã, né, da antiguidade. A gente vendo mais para perto da gente, no século XVI, Martim Lutero, né, lendo Romanos, estudando Romanos, chegou ali em Romanos capítulo 1, verso 17, ele, né, falou que teve praticamente um encontro ali com Deus, quando ele entendeu de fato que o justo ele viverá pela fé. Ele fala que os portões do céu se abriram, né, e, nossa, ele teve um reverdejar de toda a Bíblia novamente, assim. E, se eu não me engano, também John Wesley também foi o outro que era crente, vamos dizer assim. Ele nasceu num berço evangélico, só que ele não confiava em Cristo, tipo, não tinha aquela fé, vamos dizer assim, a fé genuína, né? Tanto que quando ele encontrou com alguns irmãos moráveis, né, que era um renascimento do movimento luterano, o que a gente chama do movimento pietista. Ele vai para os Estados Unidos e o navio está quase desabando lá, quase afundando. E ele vê os irmãos lá, os irmãos moráveis tranquilos, né? Poxa, sem medo da morte, e ele lá, poxa, eles são crentes, eu também, só que por que eles não têm medo, né? Porque John Wesley, de fato, ele não confiava plenamente em Cristo. Aí ele vai a contragosto a uma reunião dos moráveis na rua Aldersgate, lá em Londres, e o preleitor está lendo o prefácio de Lutero aos Romanos.
e ali ele se convence, né? A fé de fato arrebata ele, e ele se tornou um dos maiores evangelistas que a gente viu ali no século XVIII. Então todo mundo, irmãos, que começou a estudar Romanos, começou ali a entendeu a justificação pela fé, entendeu a obra de Cristo, a vida dele foi transformada. E eu espero que, ao gente estudar esse livro também, você possa ser transformado, você possa confiar, se deleitar na obra de Cristo. Que nem quando eu estava falando para os irmãos que a gente ia começar uma série de sermões na teologia da cruz, né? Eu queria que os irmãos entendessem a obra de Cristo para que os irmãos se deleitem, para que os irmãos tenham paz na obra de Cristo. Aí eu olhando lá assim, falei, de fato, é bom começar logo o livro de Romanos, porque ali vai falar tudo que eu quero falar para os irmãos, está no livro de Romanos, né? E vai ser praticamente mais rápido, a gente não vai perder tempo, né, com outras coisas assim, a gente já vai começar logo no estudo, tá certo? Então vamos adentrar aqui nesse livro maravilhoso que é o livro de Romanos. Para você entender um pouquinho do livro de Romanos, a gente precisa entender sobre algumas questões introdutórias ao livro. O ruim é que sempre o primeiro sermão é meio técnico, né? Mas eu vou tentar fazer de uma forma mais acessível para os irmãos. Paulo, ele estava no fim da sua terceira viagem missionária. Ele estava lá na cidade de Corinto, hospedado na casa de Gaio, né? E ele olhou para trás, assim, né, para onde ele passou, para onde ele evangelizou, e ele viu já que não tinha mais campo para semear a palavra de Deus, né? E praticamente as principais cidades ali na bacia do Mediterrâneo, né, na Grécia, ali na Ásia, onde hoje é a atual Turquia, praticamente por onde ele passou, ele já tinha semeado a palavra de Deus nas principais cidades, e ali já estava expandindo para as cidades pequenas. E ele colocou os olhos bem longe, na Espanha. Muito eu queria ter trazido o projetor, mas não deu para mostrar essas coisas para o irmão, porque falar de geografia sem mostrar um mapa é difícil, né? Aí Paulo, ele queria ir levar a palavra de Deus para os povos ainda que nunca, talvez, não tinham ouvido ainda nada sobre Cristo. Então, ele já ficou planejando essas coisas. O que ele ia fazer? Ele estava com uma oferta que ele arrecadou das igrejas que ele havia fundado ali na Grécia, ali na Macedônia, na Ásia Menor. Ele ia pegar essas ofertas que ele recebeu dessas igrejas e levar para Jerusalém. De Jerusalém, entregando a oferta, ele ia pegar um navio e ia ir para a Espanha. Só que antes ele queria passar em Roma, né? Roma era praticamente um ponto estratégico para ele praticamente fazer tudo que ele queria para dar um suporte para ele ir pregar a palavra de Deus na Espanha. Aí o que ele faz? Lá em Corinto, tranquilo já, não tinha mais nenhum problema praticamente, talvez, nas igrejas ali da Galácia, em Corinto, que a gente vê na Bíblia, né, que deram muito problema para o apóstolo Paulo. Aí ele viu, tá tranquilo, aí eu vou para a Espanha, só que primeiro eu vou passar em Roma. E ele escreve uma carta para os irmãos de Roma. Ele nunca tinha ido a Roma, e ele também não foi o fundador da igreja de Roma. Só que lá tinha várias pessoas que conheciam o apóstolo durante a sua vida missionária, que se mudaram para lá. Então ele manda uma carta, só que também para sanar alguns problemas que podiam ter sido levantados sobre a pessoa do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, durante a sua vida, ele teve vários inimigos, né, entre aspas. Dois grupos, principalmente. O grupo de judeus, que falavam que Paulo ele pregava contra a lei. E esses judeus, eles não criam no Senhor Jesus. Aí falavam que Paulo ele pregava contra a lei, contra a circuncisão, contra a guarda de dias, contra tudo. Falavam que Paulo ele era um judeu... ele é um judeu grego, ele não conhece de fato o judaísmo, e ele está fazendo uma deturpação do judaísmo, e por isso que eles não gostavam do apóstolo Paulo. Então eles criavam vários boatos acerca do apóstolo Paulo. O outro grupo também, inimigo de Paulo, eram os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram judeus que criam no Senhor Jesus, só que eles falavam que para a salvação plena, mesmo, você tinha que também guardar a lei, guardar o sábado, se circuncidar. Então eles atrelavam, querendo ou não, a salvação que é somente em Cristo, às obras da lei. E Paulo, a gente
os irmãos já leram o livro aos Gálatas, Paulo fala que isso é um falso evangelho, né? Que somente a obra de Cristo é suficiente para a nossa salvação. A fé somente na obra de Cristo. E eles queriam atrelar as obras da lei à salvação, que era somente em Cristo, somente pela fé. Então, esses dois grupos, eles criavam várias boatarias acerca do apóstolo Paulo. Então, o Paulo, para querer sanar esses problemas, ele envia essa carta para mostrar para os irmãos lá de Roma que ele é uma pessoa ortodoxa. Por quê? Ele não vai trazer nada novo. Ele só vai trazer ali, o evangelho que ele prega é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, né? Para eles falavam, não, o que ele está pregando não é uma coisa que ele inventou. Está lá no Antigo Testamento, né? É o cumprimento das promessas que a gente tem lá no Antigo Testamento. Então, Paulo, ele manda essa carta, ele escreve essa carta para os irmãos de Roma para procurar sanar, apresentar o evangelho que ele prega, né? E sanar possíveis dúvidas ou pensamentos errados que as pessoas poderiam ter contra a pessoa dele. Todo cristão que de fato lesse aquela carta aos romanos, ele veria que Paulo ele é uma pessoa ortodoxa, e ele veria como o ser humano ele está perdido em seus pecados e ele carece do Salvador. Tanto os não-judeus e os judeus. Então, poxa, eles lendo aquela mensagem ali, eles falam, olha, de fato, a gente tem que apoiar o ministério de Paulo, porque mais pessoas precisam ouvir essa mensagem salvadora. Então, essa carta, assim, praticamente, ela é, vamos dizer assim, libertadora. Para mim foi libertadora quando eu comecei a aprender Romanos, assim. E porque ela mostra, irmãos, de fato, assim, a obra de Deus por nosso intermédio, através de Cristo Jesus, de uma forma tão bela, tão cativante, que a gente, de fato, passa a se dedicar somente a Deus. Passa a se dedicar somente àquilo que Cristo fez por nós. Eu sempre procuro falar assim, poxa, se eu pudesse ser lembrado pelas pessoas, eu queria ser lembrado por um pregador que pregasse somente a cruz. Porque ali está a centralidade da nossa fé. Que nem eu já falei para os irmãos assim, qual é o símbolo que identifica a religião cristã? É uma cruz. Então a cruz para nós ela é central. E para a teologia de Paulo, a cruz é central. Os efeitos que a cruz promove, né, ou que a obra de Cristo promove, ela cativa qualquer um que se depare com ela. Eu gosto muito do Peregrino. Quem já leu o Peregrino aqui? Um monte de gente, né? A maioria. Eu acho fascinante quando o Peregrino ele descobre que ele está naquela cidade da destruição, que ele vai sucumbir se ele permanecer ali. Ele tomou conta dos seus pecados, ele está com aquele fardo pesado, né? Ele se encontra com o evangelista indica o caminho para ele. Então vai até aquela porta estreita e tal. Aí, passando aquela porta estreita, ele se depara com a cruz, ele vai até a cruz. E quando ele chega ali perto da cruz, o fardo cai, né? É isso que acontece quando nós se chegamos de fato à cruz de Cristo. Toda dúvida, como aconteceu com Agostinho, todo medo da ira de Deus, como aconteceu com Lutero. Lutero, ele temia demais, falou de justiça de Deus, ele tremia. Ele queria ser justo diante de Deus. Ele sabia que a ira de Deus ia consumir ele. Quando a gente chega até a cruz, toda dúvida, todo medo da ira de Deus, ela se esvai. Porque a gente vê ali que não vai ser mais a gente que vai estar diante de Deus com os nossos pecados. Mas a gente vai olhar para o nosso substituto. Romanos faz isso com a gente. A gente quando chega e começa a aprender sobre o que Paulo escreveu ali, sobre a obra de Cristo, a gente chega até a cruz com aquele fardo pesado e esse fardo cai. Porque a gente passa a não mais confiar nos nossos méritos
na nossa pessoa, mas a gente passa a confiar somente naquele que fez tudo por nós. E Romanos vai fazer, eu creio que Romanos vai fazer isso com vocês. Então vamos entrar aqui no texto propriamente dito. Depois dessa introdução longa, né? Mas amém. Diz aí, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A gente já começa aqui com Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Se você já leu Atos, você já conheceu boa parte da vida de Paulo. Quem que era Paulo? Paulo, antigamente, antes de ser conhecido como Paulo, né, o nome dele era Saulo. Ele nasceu em Tarso da Cilícia, né, portanto ele era um judeu grego, ele nasceu na dispersão. Só que ele foi criado desde pequeno lá em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi o maior fariseu de seu tempo. O avô de Gamaliel, Hilel, ele tinha uma escola teológica em Jerusalém que levava seu nome. Então, e certamente Paulo, ele participou dessa escola teológica, né? Ele foi um grande fariseu ali. E Paulo, ele tinha um grande zelo pela sua religião. Ele era uma pessoa altamente religiosa e ele tinha um grande respeito pela tradição da religião de seus pais. Chegou até um tempo, de fato, quando ele tomou ciência da fé cristã, ele achava que a fé cristã era o quê? Era uma deturpação do judaísmo. Então ele colocou-se a perseguir a fé cristã. Para vocês entenderem, quando o cristianismo nasceu, ele nasceu dentro da fé cristã. Então as pessoas que olhavam para a fé cristã, ali ao primeiro momento, achavam que era só mais uma seita judaica. E tinha várias. Tinha a seita dos fariseus, tinha a seita dos saduceus, dos zelotes, dos essênios. Então, cada uma delas tinha uma forma de ler a Bíblia, tinha uma ordem política, tal, tinha várias coisas por detrás. O cristianismo, para aquelas pessoas, era só mais uma seita. Só que, de fato, quando Paulo tomou conta da ciência daquilo, não, isso aqui é uma deturpação da nossa fé. Essas pessoas que se dizem irmãos nossos, elas não são, elas estão deturpando o judaísmo. Aí ele pôs-se a perseguir ferrenhamente o cristianismo. A perseguição, já seguida de morte, começou ali em Atos 8 com a morte de Estevão, né? Paulo, ele estava ali com aquelas pessoas que queriam apedrejar Estevão, e ele pôs até se assegurar as vestes dos apedrejadores para que eles pudessem praticar aquele apedrejamento com maior desenvoltura. Porque ele, não, é isso mesmo, é isso que tem que ocorrer com esse povo. E Paulo passa a perseguir ferrenhamente o cristianismo. Ele procura cristãos, encerra cristãos nas prisões e, posteriormente, certamente, ele matava também. Tanto que chegou um dia, ele pediu cartas de recomendação para ir para a sinagoga de Damasco, para poder procurar mais cristãos lá. Só que ali, aquele boi bravo, como diz Hernandes Dias Lopes, ele foi derrubado pelo nosso Salvador. Aquele homem de coração duro, impenitente. Aquele homem que buscava, de fato, matar os servos de Cristo, foi derrubado da sua ignorância, da sua dureza. Tanto é que em Cartas até fala, né? Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E ali Paulo, ele se encontra com o mestre. Aquele que ele procurava extinguir, né? A fé daquele que ele procurava extinguir, aparece a ele e o chama, e fala com ele, e o deixa cego. Posteriormente, né? Depois ele volta à visão, só que ali ele já tinha tomado ciência que Jesus era o Messias. Aí ele começa a sua obra, praticamente, para o reino de Deus. Para a labuta para o reino de Deus. Interessante, irmãos, que aí nós vemos aqui, né? Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo no original quer dizer doulos, ou seja, escravo. Paulo, ele se considera um servo, um escravo de Jesus Cristo. Tudo isso por aquilo que se deu lá na estrada de Damasco. Paulo, ele tomou ciência de que ele tem um dono, de que ele tem um Senhor. Não sei se você já falou isso assim, eu sou dono do meu nariz. Já falou isso para você mesmo? Eu já falei isso uma vez para mim mesmo, eu sou dono do meu nariz. Já estava maior, já adolescente, né? Pensava que sabia de tudo.
Chegava meu pai, não, sou dono agora do meu nariz, eu faço o que eu quiser. Doce ilusão. A patrã até olha pra mim. A última vez que você fez isso, você casou. Aí, eu, oh, Deus. De fato. Quando a gente descobre, quando a gente se depara com Cristo, a gente toma ciência que a gente não pertence a si mesmo. A gente pertence àquele que nos criou, àquele que nos salvou. Um exemplo aqui eu gosto muito desse exemplo, eu vi o pastor Augusto Nicodemos, ele deu uma vez, que eu nunca esqueci mais. Um senhor, ele estava na sua oficina e ele estava ele construiu, né, criou lá um barquinho à vela. Sabe aqueles barquinhos à vela? Não sei se os irmãos já viram. Eu gosto muito desses barquinhos à vela. Assim, pra você deixar na estante e tal. Eu acho muito, tem vários detalhes assim. Um senhor estava lá na sua oficina, e, né, construiu, criou aquele naviozinho à vela, bonito, perfeito. Quando ele terminou a sua obra, ele foi lá nos riachos da cidade, para, né, ver se estava boiando tudo certinho. E ele estava boiando perfeitamente. Só que bateu um vento forte, ele levou o barquinho riacho abaixo. Poxa, aquele que o fez ficou, poxa, magoado, triste. Poxa, eu perdi minha obra, que eu demorei tanto para fazer. E eu amava aquela obra das minhas mãos, né? Aí, alguns dias mais tarde, andando pela cidade, ele passa ali numa loja e vê na vitrine lá o navio que ele tinha feito, né? Na vitrine, em exposição lá, à venda. Do nada ele já entra na loja assim, fala pro vendedor, ó, pega, eu quero esse naviozinho aqui porque fui eu que fiz. Ele olhou assim, senhor, desculpa, mas esse naviozinho aqui eu comprei ele alguns dias atrás. Se o senhor quiser ele, o senhor vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar. Ele, não, tal. E por mais que ele resmungasse ali e falasse como se deu a perda, o dono da loja falou, ó, desculpa, o senhor vai ter que pagar um preço. Tem jeito, né? Eu paguei por ele também. Não tem, se você quiser ele de volta, você vai ter que desembolsar. Ele foi lá, bravo, desembolsou um dinheiro lá e pagou e pegou o naviozinho de volta. Aí, saindo da loja, ele olhou pro naviozinho assim, naviozinho, você é meu 2 vezes. Eu te fiz e eu te comprei. Semelhantemente, irmãos, Deus nos fez, Deus nos criou. Nós se perdemos no meio do caminho, só que Ele veio e nos encontrou e nos resgatou, pagou o preço para nos tomar de volta para si. Esse preço a gente vai discutir mais à frente, e por que ele teve que ser feito. Mas tenha isso em mente, você não pertence a si mesmo, você pertence ao Criador que te fez, que te comprou. Eu gosto muito, eu não sei se vocês já leram a pergunta 1 do Catecismo de Heidelberg. É maravilhosa. Todo cristão tinha que ler aquela questão. Diz assim, ó, qual é o seu único consolo na vida e na morte? Aí está lá a resposta. O meu único consolo na vida e na morte é saber que eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço tanto na vida quanto na morte ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente a minha dívida, meus pecados através do seu sangue precioso. É isso que aconteceu conosco. Cristo nos comprou novamente para Deus. Deus nos criou, nós se perdemos, mas Cristo ele nos resgata novamente para Deus, nos compra novamente, compra um povo para Deus, como diz lá, como Paulo diz aos irmãos lá de Éfeso. Então, a gente tem que ter isso em mente, a gente tem que saber que a gente não pertence a si mesmo. Nossa vida tem que ser vivida para a glória de Deus. Qual que é o propósito da sua existência? Por que você foi criado? Tudo tem um propósito, tudo tem um telos. Você vê a cadeira que você está sentado, qual que é o propósito dela? Você repousar, você sentar. O propósito de uma mesa, né? O propósito de um papel, um propósito de um lápis. Tudo tem um propósito. Nós também temos um propósito. A gente foi feito para outro, não para nós mesmos. Porque quando o pecado entrou na humanidade, nós se tornamos autoadoradores de si próprios. Não querendo mais olhar para aquele que nos criou, aquele que nos fez. Só que Deus, Ele nos traz de volta. Ele nos cura da nossa cegueira, Ele mostra o caminho terrível que nós estávamos seguindo. Né? E a gente olha de volta para o alto e sabe que a gente não pertence a nós mesmos. A gente pertence a outro. Aquele que nos criou e aquele que nos comprou.
Paulo, ele sabe disso, por isso que ele se declara aqui: eu sou um servo de Jesus Cristo, sou um escravo de Jesus Cristo. Eu não tenho vontade própria, né? O meu querer é do meu Senhor. E não pense que você ser um escravo de Cristo é algo ruim, né? Porque Deus, Cristo, ele não é um déspota, ele não é como dizer assim, a gente estava até assistindo um filme ontem, né? 12 anos de escravidão do Solomon Northup. Aí você vê o dono de escravos ali maltratando, né? Quase um carrasco, de fato, assim, para aquilo que, para os negros. Aí você fala: poxa, né? Eu sou servo de alguém, só que o meu Senhor, ele me comprou não para, entre aspas, abusar de mim, fazer eu sofrer, fazer tudo que ele quisesse comigo, não. Ele me comprou, me trouxe de volta para si por amor, porque ele me quer junto a ele. Então, a gente ser servo, a gente ser um escravo praticamente de Deus, né, servos dele, é algo maravilhoso. E a gente não encontra sossego, irmãos, enquanto a gente não repousa nele. Agostinho, ele fala assim, lá nas suas confissões: fizeste-nos para ti. E o nosso coração, ele permanece inquieto enquanto ele não repousa em ti. É fascinante isso. Então, a gente sabendo que a gente pertence ao Senhor, a gente não vai viver de qualquer jeito. A gente não vai viver para nós mesmos, a gente vai viver para o quê? Para outro, para aquele que nos criou, para aquele que nos amou, para aquele que nos comprou. Paulo, ele tem ciência disso, por isso que ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele falando isso para os irmãos lá de Roma, a maioria deles certamente não ia gostar disso. Porque os romanos, eles eram como é que fala? Como é que esqueci a palavra? Que era é como se fossem os Estados Unidos hoje, vamos dizer assim, né? Eles dominavam os povos. E eles não pensavam em submeter ou ser escravos de alguém. Eles tinham escravos. Eles não imaginavam se submeter a outra pessoa, né? Só que Paulo fala assim: não, isso aqui, ó, ser servo do Senhor é totalmente diferente. É porque o nosso Senhor é o que? Ele é todo bondoso, todo amoroso. Ele não nos trata como um senhor de escravo trata as pessoas, né? Não um carrasco. Então, é fantástico, irmão, quando a gente vê a vida por essa perspectiva, que a gente não pertence a nós mesmos, mas nós pertencemos a Deus. Paulo fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Nós temos apóstolos hoje? A irmã Eliana já... Não. Eu gostei dessa resposta. Quem que são os apóstolos? Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo. Apóstolos foram aqueles que Deus designou, Deus comissionou para lançar os alicerces da igreja. Aqueles homens foram inspirados por Deus para escrever as Escrituras, e tudo que eles escreveram tem autoridade sobre a nossa vida, porque é palavra de Deus. Você vê as pessoas se intitulando apóstolos hoje, pode descartar, pode... Não. Desculpa aí. Sem querer ofender, né? Apóstolo bom é apóstolo morto. Pois é. Porque se a gente dissesse, irmãos, que tem apóstolos hoje, a Bíblia estaria aberta a novas revelações. E ela não está. Se essas pessoas que se intitulam apóstolos hoje falassem assim: não, eu sou um missionário, aí até a gente consideraria, porque a palavra apóstolo pode ser interpretada desse modo. Uma pessoa que ela faz missões, ela é um missionário. Só que o pessoal diz hoje aí que eles são apóstolos como os 12 de Paulo. Se isso fosse, a Bíblia estaria aberta a novas revelações. E ela não está. Então, como eu disse, né, apóstolo bom é apóstolo morto. Não temos mais apóstolo. Uma pessoa chamada, para ser apóstolo, o que precisa ser para uma pessoa ser apóstolo? O que precisa ter? 2 requerimentos. Os irmãos sabem? Fala aí, Gil. Deve ter sido testemunho ocular da ressurreição. Ocular da ressurreição. Isso aí, atendido do próprio Jesus, né? Isso. Revelação do próprio Cristo.
ele tem que ter visto Jesus ressurreto e ser comissionado pessoalmente pelo próprio Jesus. Todos os 12 foram, e Paulo, ele disse, eu sou um nascido fora do tempo. Então só temos 12 mais Paulo, não temos mais apóstolos hoje. Se alguém vier para cima de você falando que é apóstolo, que quer ter autoridade sobre você, dá bye-bye para ele, porque é um falso mestre, falso cristão. Eu já falaria o falso cristão mesmo, não diria não, porque hoje em dia, irmãos, a igreja ela está muito deturpada. Quando a gente não se volta para a Escritura, a gente fica à mercê do que as pessoas falam. Por isso que eu sempre, no nosso primeiro encontro, eu estava falando para os irmãos sobre a leitura. É algo muito importante, a leitura, não só da Bíblia, mas também de outros livros, de bons livros, né? Eu diria como Charles Spurgeon, né? Leia muitos livros, mas viva na Bíblia, né? Visite vários outros livros, mas viva na Bíblia. Porque a ignorância, irmão, ela aprisiona as pessoas. A igreja foi aprisionada por muitos séculos por ignorância. Desde o começo da igreja, depois da morte dos apóstolos, a fé que era somente em Jesus, a salvação que era somente mediante a fé em Jesus, ela foi ligada às obras por causa de ignorância. As pessoas não olhavam mais para a Escritura. Agostinho foi um dos poucos que ainda falava da graça. Só que isso tudo foi abafado pelo movimento monástico. O movimento monástico, o seu ideal de querer se isolar do mundo e buscando a santidade, começaram a atrelar a salvação às obras, né? A busca de santidade, a mortificação pela carne. Um cristão que não tem uma vida dessa, assim, ele não pode ser salvo. Então, a ignorância, ela sempre aprisionou o homem. E sempre, o inimigo de nossas almas, ele sempre procurou nos desviar das Escrituras. Desviar nossos olhos daquilo que Deus nos deu com tanto amor e carinho. Então, quando a gente deixa de buscar, deixa de estudar, a gente fica à mercê de falsos mestres. E é o que tem ocorrido hoje. A gente não olhar mais para as Escrituras e a gente se perde. Interessante que lá em Oséias 4,6 diz que o meu povo, ele perece, ele é destruído porque lhe faltou conhecimento, por falta de conhecimento. Desde quando eu me converti, eu peguei esse versículo para mim. Falei, poxa, se o povo é destruído por falta de conhecimento, eu tenho que buscar, eu tenho que me empenhar, eu tenho que pegar esse livro santo e estudá-lo o quanto mais eu puder. Só que a nossa natureza pecaminosa, ela não quer. É uma luta. É uma luta orar, é uma luta ler, é uma luta estudar. Não sei como é. Certamente você já pegou um livro, começou a dar sono, e você largou ele. Só que é uma luta contínua contra nós mesmos. E é o que Jesus nos falou para nós. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A vida cristã, irmão, é uma constante renúncia. Renúncia do meu próprio eu. E Paulo, a gente continua aqui, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, ele foi posto à parte. Desde seu nascimento, ele falou, desde antes de eu nascer, Deus me separou para pregar o Evangelho aos gentios. E interessante que todos nós, irmãos, também fomos postos à parte para isso. A gente é um povo santo, um povo separado para Deus. Para a gente fazer aquilo que o Senhor nos comissionou fazer. Discípulos. O Senhor fala assim, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Que a gente tem que se empenhar. Tem uma irmã lá no Brasil, que eu estou discipulando ela, e a gente começou a estudar várias coisas assim. Aí ela começou de fato a evangelizar. E ela se sentiu bem realizada assim, poxa irmão, estou usando aquilo que você me passou, que a gente estudou tudo, e tem dado fruto. Eu falei, irmão, eu fico muito feliz, porque o discipulado é para isso. É para você seguir a Jesus e ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. A gente foi comissionado para isso, para levar essa mensagem salvadora aos povos. E ali, Deus há de fazer a obra, Deus há de romper a surdez dos seus ouvidos, e eles vão ouvir a doce voz do Salvador.
Deus há de curar a cegueira e eles vão enxergar a beleza do Salvador e vão correr atrás do Salvador. Mas para isso acontecer, você tem que levar o Evangelho. Interessante que Paulo fala aqui, ó, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho aqui, não sei se os irmãos sabem, mas essa palavra não é nova. Não foi o cristianismo que criou ela. Essa palavra, quando o pessoal ouvia a palavra Evangelho no mundo antigo, estava se referindo ao imperador. O imperador Augusto. Né? Por quê? Porque ele foi um dos responsáveis por estabelecer a Pax Romana no mundo, ou seja, a paz romana. Onde o Império Romano dominou, ele promovia a paz, entre aspas, pela espada, né? Você andava pelas ruas, estava cheio de gente crucificada. É claro que ninguém vai se levantar contra o Império, porque não vou dar um pio aqui, porque eu vou ser crucificado. Mas todos olhavam para o Imperador Augusto, né? Sobrinho de Júlio César, e viam ele como um grande salvador, né? Um grande senhor e tal. Por isso que era o Evangelho. Quando eles falavam do Evangelho, automaticamente a pessoa já se voltava os olhos para o imperador. Né? Por isso que teve muito, a gente, na história da igreja, a gente vê o culto ao imperador, né? Ao imperador Augusto. E Paulo aqui ele está contrastando aqui. Não é o Evangelho do imperador, mas é o Evangelho de Deus. Interessante que o homem, irmãos, não foi a mente humana que forjou o Evangelho. Porque o homem, na sua mente entenebrecida, ele não poderia ter tecido que um Deus soberano e santo enviaria seu Filho para fazer uma obra sacrificial em prol de pecadores mais dignos do mais profundo inferno. A mente humana não poderia ter tecido isso na sua mente, na mente dos homens. Esse Evangelho ele foi revelado, ele veio de Deus. Por isso que ele fala, separado para pegar o Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus. As boas novas da parte de Deus. Eu acredito que vocês já conhecem o Evangelho. O Evangelho que procede de Deus, as boas novas que nós devemos pregar aos povos. E o que é Evangelho? Como eu disse, são boas notícias. Só que você não vai entender o que é o Evangelho se você não entender, interessante, as más novas. Ou seja, a notícia ruim. Tanto que eu tenho um irmão lá, bem quando eu me converti, eu cheguei e falei para ele assim, mas irmão, como é que ele vai entender, ele vai falar que Jesus veio salvar, mas salvar de quê, irmão? Você não explicou a parte ruim, que ele é um pecador perdido. Então você tem que pregar as más novas primeiro, né? Falar que ele não presta, falar que ele é pecador, falar que ele é ruim, e depois você apresenta a cura, porque ninguém vai correr atrás da cura se não sabe da sua enfermidade, não é verdade? Por isso que eu creio que o Evangelho, quando você vai pregar o Evangelho para alguém, você começa pela parte ruim. Você começa pregando que a pessoa é perdida. Eu sempre começo lá no Éden. Eu volto os meus olhos sempre para o Éden. O que aconteceu lá. Porque o ser humano ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando diz a imagem e semelhança de Deus, não é que a gente se parece com Deus. Ou Deus se parece conosco, né? Na verdade. Deus ele tomou sim um corpo em Jesus Cristo. Mas quando fala a imagem e semelhança de Deus, está se referindo aos atributos de Deus. Ou seja, Deus quando ele fez o homem, quando ele soprou sobre o homem, ele inflou sobre o homem as características inerentes do seu ser. Mas não todos os atributos, tá? A gente não é onipotente, a gente não é onipresente. Você é? Alguém é onipresente com vocês? Eu tenho minhas dúvidas de onisciência, que Deus deve ter dado onisciência para as esposas e as mães, que a esposa está sempre certa e encontra tudo que a gente perde. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se acontece na casa de vocês, na minha casa acontece bastante. Mas quando Deus, de fato, ele formou o homem, ele fez o homem perfeito, santo, puro. A gente fala assim, que Deus, a gente fala de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os comunicáveis, Deus nos partilhou conosco. Santidade, amor, justiça. Todos esses atributos fizeram do homem uma pessoa perfeita, justa, reta, santa. Que ele poderia desenvolver e fazer a vontade de Deus plenamente. Só que a mácula
arremessou o homem na ruína. O pecado fez com que o homem fosse cortado o vínculo com Deus. Quando o pecado ele entra na criação, irmãos, ele corrompe toda a criação. Corrompe o homem que era perfeito, a imagem e semelhança de Deus, ele o corrompe. Eu gosto de usar assim como a visão de um câncer que deteriora a pessoa total. Certamente, se você já viu uma pessoa que passou pelo câncer ou morreu por câncer, você viu que nos estados finais a pessoa já está quase irreconhecível, porque aquela doença acabou com ele. Foi isso que o pecado fez conosco. Ele acabou com nós. Não foi uma quedinha. Costumo dizer que você foi empurrado de um avião e quando chegou ao chão se destruiu. Isso que a queda fez com o homem. Ele corrompeu todas as faculdades do homem. A mente, o coração. Na filosofia a gente fala sobre os efeitos noéticos, éticos e estéticos da queda. Os efeitos que ele causou moralmente no homem, na mente do homem e na beleza do homem, né? Na estética, na beleza, naquilo que é belo. O pecado ele arrasou com tudo, né? Arrasou, destruiu a nossa vontade já não é mais livre. Então, o pecado ele acabou com o ser humano. E o pior, além de cortar o vínculo com Deus, ele tornou o homem digno do mais profundo inferno, da mais pior condenação, que é debaixo da ira de Deus. Então, quando a gente toma ciência que a gente é perdido, que a gente está debaixo da ira de Deus, a gente cai em si. É isso que acontece. Não sei se com certeza deve ter acontecido com você. Comigo aconteceu assim. Eu tomei convicção do meu pecado como o peregrino tomou de si. E eu percebi aquele fardo sobre as minhas costas. Então, quando você percebe sobre isso, você corre para cima para a rua da cruz. É isso que a mensagem do Evangelho faz conosco. Primeiramente, você mostra a enfermidade. Mostra. E a melhor coisa para você mostrar a enfermidade para o povo é você se voltar para a lei de Deus. Porque ninguém vai ser justificado pela lei, mas pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Certamente, se você já leu os 10 mandamentos, você leu sinceramente, você vai falar, poxa, eu quebrei tudo isso aqui já. Porque eu não amo a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha força. Alguém aqui cumpre esse mandamento? Levanta a mão. Ninguém consegue. Porque a partir do momento que você passa a procurar seus próprios interesses, já quebrou ele. Tanto eu tenho um colega que ele fala que se ele pecar, ele vive naquela gangorra soteriológica. Se eu pecar, eu vou para o inferno. Eu falei, então você está perdido, meu irmão. Você está perdido, porque você cumpre perfeitamente a lei de Deus. Cumpro e tal. Então aí você pega lá, então vamos ver. Então. Lembrando que não é só externo, mas é internamente. Jesus, quando ele falou para os fariseus ali sobre os mandamentos, ele expôs o interno, não o externo. Nunca me deitei com ninguém, nunca fui para a cama com uma mulher que não fosse minha esposa. Se você só desejou, se você só pensou, você já cometeu adultério, você precisou ir para a cama com ela. Matar uma pessoa, a mesma coisa, você não precisa ter pegado um revólver, uma faca e ido até a pessoa lá e matado ela. Você pensou mal, se você desejou o mal, já era, acabou, um abraço. Já quebrou a lei de Deus. Então nós somos pecadores. Não há como a gente conseguir ir até Deus pelos nossos feitos, pelas nossas obras, porque todas elas é um trapo de imundícia para Deus. O que é um trapo de imundícia? A gente voltar para o Antigo Testamento, nem Isaías fala que toda a nossa justiça é um trapo de imundícia. Eu sempre falo que é como se fosse os trapos de menstruação da mulher ou o pano de lepra. Você já viu lepra? Esse irmão já teve a oportunidade de pegar uma pessoa com lepra, assim, ou ver na internet. É horrível, é a necrose da pele. Pele morta, sangue, pus, aquele fedor. Você enrola um pano branquinho, depois de um dia você vai tirar aquele pano. Tá cheio de carne morta,
o sangue, aquele odor terrível. Aquilo é um trapo de imundícia. Nossas obras, pensa na sua melhor obra, pensa no que você fez com todo amor e carinho. Essa obra, para Deus, é um trapo de imundícia, não serve. Eu sempre dou o exemplo do bolo de chocolate. Eu amo bolo de chocolate. Não sei se você gosta, eu amo um bolo de chocolate. Não posso comer no momento o açúcar, mas eu amo um bolo de chocolate. Só que imagine se alguém entregasse para você com as mãos sujas de fezes. Estaria contaminado. Essas são as nossas obras para Deus. Por isso que Deus não aceita. Por isso que não tem como a gente ir até Deus. Por isso que a gente precisa de outro. E Deus enviou outro. Porque Deus não deixou a sua criação na situação que ela se encontra. Aí que entra Cristo. É aí que você prega as boas novas. Que um Deus Santo enviou o próprio Filho para morrer, fazer uma morte sacrificial, substitutiva, em prol de pecadores. Você já ouviu falar de imputação? Quem já? Levanta a mãozinha aí. Quem já? Ninguém? Meu Deus do céu. Ah, tá. O que é imputação? Amputar talvez você já ouviu, porque você amputa um membro. Um dedo, uma perna. Né? Imputar é atribuir, é enxertar algo. Isso, irmã. Aí, ó. Aí sim, ó. Amputar você tira, você amputa um membro. Né? Imputar é como se fosse enxertar. A gente tem 3 imputações na Bíblia. Primeiro, o pecado de Adão. O pecado de Adão ele é imputado sobre nós. Por isso que a gente é culpado. Você não é culpado primeiramente pelo seu pecado próprio. Você primeiro é culpado em Adão. E quando Adão pecou, você pecou com ele. Porque nós estávamos ligados a Adão. A segunda imputação é quando a gente crê em Cristo. O nosso pecado, ele é imputado sobre Cristo. Ele é jogado nas costas de Cristo, é colocado sobre Cristo. E Deus, em vez de matar a mim, a você, ele pune o Filho. Interessante, irmãos, que o pai sempre esteve plenamente satisfeito com o filho, com seu filho. Mas no dia em que o meu pecado, o seu pecado caiu sobre Cristo, Deus agradou moer Jesus até fazê-lo enfermar, como diz lá em Isaías 53:10. Esse é o resultado do pecado. Deus abomina o pecado. Por isso que o homem foi separado de Deus. Porque Deus, como diz lá em Abacuque, que Deus ele é tão puro de olhos que ele não pode nem sequer contemplar o mal. Então é isso que Deus fez conosco. Olha, nosso pecado, o pecado de Adão em nós, o nosso pecado em Cristo, e o Cristo sofre a nossa morte. Era eu que era para estar naquele Calvário. Era eu que era para estar naquela cruz. Só que aquele que me amou tomou o meu lugar sobre si, tomou o meu pecado sobre si e conheceu a justa ira de Deus. Aí o irmão falou 3 imputação, cadê a última? A imputação da justiça de Cristo em nós. Lembra disso? Ó, o pecado de Adão em nós, nosso pecado em Cristo e a justiça de Cristo na nossa conta. Eu explicando isso para minha mãe falou, ai filho, eu não estou entendendo. Falei, mãe, você já foi para a roça? Já trabalhou na roça? Já, filho, muitos anos, né? Colhendo algodão, batata, feijão, um monte de coisa. Falei, então vou dar um exemplo que a senhora entenda. Quando você trabalhava naquele dia árduo, né? Tal, no final do dia você ganhava aquele dinheiro, não ganhava? Ah, ganhava, filho, né? Tal. Eu falei, imagine agora que você se tornou não só indisposta, mas inválida. Você não consegue mais trabalhar e você precisa daquele dinheiro. Como é que faz? Aí vem outra pessoa e trabalha por você aquele dia e chega lá e te entrega o salário. Você mereceu aquilo? Não, filho, não fui eu. Então foi isso que Cristo fez por nós. Cristo, ele nasce debaixo da lei. Cristo vive a vida que você deveria viver. Cristo cumpre a lei que você deveria cumprir.
Se que alguém foi salvo por mérito, foi Cristo, porque ele merece, porque ele cumpriu plenamente os 10 mandamentos. Ele é justo, ele tem justiça, ele tem mérito. Só que ele coloca todo esse mérito na nossa conta quando a gente crê. Quando você deposita fé em Jesus, veja bem, quando você deposita fé em Jesus, você confia somente em Cristo, o seu pecado é passado para Cristo e ele sofre no seu lugar. E a justiça que Cristo adquiriu na vida toda dele é colocada na sua conta. É por isso que você é justo aos olhos de Deus. Por isso que você não tem mais pecado aos olhos de Deus, porque foi removido, foi expiado o seu pecado quando você depositou fé em Jesus. Então, quando Deus olhar para você naquele último dia, Ele não vai ver você livre. Você e seus pecados, Ele vai ver as marcas de Cristo. Eu costumo dar um exemplo interessante. Eu não sei, nem sei que horas que é. É 9h11, tá certo. Imagine 2 ovelhas que estão para dar à luz. E elas dão à luz ao mesmo momento. Só que acontecem complicações no parto. Uma mãe, uma ovelhinha, dá à luz um filho, só que ele morre no parto. A outra mãe consegue dar à luz a um filhote saudável, só que a mãe morre no processo. Aí aquela ovelhinha que perdeu a mãe, ela vai morrer de fome, porque não tem ninguém que o alimente. Um fazendeiro sábio, ele vai lá, poxa, não dá, porque se eu colocar a ovelhinha aqui para essa mãe que perdeu o filhote, ela vai rejeitar, não é filho dela. O que ele faz? Ele vai lá, pega a ovelhinha que morreu, escalpela ela, pega o couro e cobre aquela ovelhinha que perdeu a mãe. E leva ela para outra ovelha mãe, ela que tinha perdido o filho. Quando ela olha assim, você parece com ele, né? Tem o cheiro dele, ela recebe. Mesma coisa nós. Quando nós chegarmos diante de Deus naquele último dia, Deus vai olhar para você, Ele não vai olhar os seus méritos, os seus pecados, mas Ele vai olhar o sangue de Cristo que cobriu a multidão dos seus pecados. Isso aqui é maravilhoso. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que Paulo foi separado para pregar. É isso que você deve levar às pessoas que você vai evangelizar. Expor a ela o pecado dela, como ela está perdida. Ela não tem esperança se dependesse dela. Mostre para ela o pecado dela, o seu câncer, a sua enfermidade, e depois apresente Cristo. Deixe e só ore. Eu só falo para os irmãos, pregue e ore. Deixe que Deus faça a obra dele. Você deve lançar a semente. A semente foi lançada na minha vida, desde pequeno. Minha avó lá sempre falando do Evangelho para mim. Ela foi a primeira pessoa que falou de Cristo para mim. Só que a gente não estava nem aí, né? Só que a semente estava lá. A gente acha que não vai dar fruto, né? Não vai. Só que a gente tem que deixar que Deus faça a obra dele. Eu fui convertido numa discoteca. Quando eu estava lá, eu senti convicção de pecado e me voltei para o Salvador. E é isso que acontece com as pessoas. Quando ela lembra da palavra de Deus, ela toma ciência do pecado, ela vai correr para a cura. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Pregar o puro Evangelho de Deus, a palavra de Deus, como Paulo fez. Porque ali nós vamos tomar conta que a gente não é dono do nosso nariz, que a gente pertence a outro, que a gente foi chamado, separado, como Paulo foi, para pregar o puro Evangelho, o Evangelho que religa o homem com Deus. Por isso que é maravilhoso o Evangelho. O Evangelho transforma a vida. Você acha que é o mundo avançar e a tecnologia que vai trazer o homem a seu estado perfeito? Não. No século retrasado, ali, no final ali já do século XIX, 1890 e pouquinhos, o pessoal já estava pensando que o homem estava chegando ao padrão máximo, né? O que aconteceu? Veio 2 guerras mundiais, mostrando a selvageria.
milhões e milhões de pessoas mortas. Por quê? O ser humano buscando seus próprios interesses, não querendo saber da lei de Deus, não querendo amar o próximo. Olha só o que o pecado faz com a humanidade. Destrói a humanidade. Mata. Eu acho, quando eu vejo, eu me volto assim para uma pessoa, eu sempre me volto assim para esse pensamento que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, a gente possui dignidade. Você não precisa atribuir nada a seu nome para você ter dignidade. Você já tem por si. Por quê? Porque você foi feito uma pessoa à imagem e semelhança de Deus. Eu não posso denegrir você. Eu não posso ferir você com palavras. Eu não posso machucar você com minhas atitudes. Eu tenho que vigiar minhas atitudes para que isso não ocorra. Por quê? Você é uma pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Agora, imagine matar uma pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Por isso que é terrível. Eu olho para isso e falo, eu vejo as pessoas prejudicando outras. Você fala, meu Deus, essa pessoa ela não tem consciência do que ela está fazendo. O pecado que ela está cometendo. Porque ela não está cometendo contra a pessoa só. Ela está cometendo contra Deus. A gente tem que tomar consciência dos nossos atos, das nossas ações, das nossas palavras. Porque eu não posso fazer o mal para você. Porque você tem dignidade, você é uma pessoa em imagem e semelhança de Deus. Só que o pecado nos embruteceu a tal ponto que a gente não está nem aí. A gente quer seguir a filosofia do mundo. Qual é a filosofia do mundo de hoje? Seja feliz, só se vive uma vez. Você acatando essa filosofia, essa cosmovisão, cuidar de mulher, de filho, não. Eu vou viver, eu vou ser feliz. A minha mulher não me faz mais feliz, eu vou procurar uma mais nova. Cuidar de filho, meu Deus do céu, não. Você lembra, irmãos, que o nosso pecado é como uma teia de aranha. Você quebra um fiozinho, você prejudica tudo que está ao seu redor. O pecado nos faz isso. E a gente não tem consciência disso às vezes. A gente tem que vigiar nossa fala, nossos cuidados, tudo. Porque ele é tão prejudicial, não só a nós, mas ao próximo. Que a gente possa cumprir esse segundo mandamento, né? Também. Que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O Evangelho, ele transforma a mente das pessoas assim. A minha filosofia era essa. Que se exploda o mundo. Meu interesse vem em primeiro lugar. Só que quando Deus me alcançou pelo Evangelho, minha mente mudou. Como a gente viu, eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço ao outro. Eu me deparei com aquela cruz maravilhosa e meu fardo caiu lá. Eu tomei conta que eu pertenço a outro, que Ele me comprou com seu próprio sangue, que Ele morreu em meu lugar. Essa é o chamado que Paulo recebeu para pregar essas boas novas. Não é do imperador, que não pode fazer nada por mim. Aliás, ele me ameaça com a sua paz, porque sua paz é debaixo de espada. Não é que com esse rei aqui que eu me torno servo e ele faz tudo por mim. Então, irmãos, pensem nessa palavra. Paulo, ele enviando essa carta aos romanos, ela vai trabalhar muito o Evangelho. Vai trabalhar a mudança de pensamento. Primeiramente, ela vai mostrar, novamente falando para os irmãos, o nosso câncer, o nosso mal, o nosso pecado. Depois ele vai mostrar Cristo para nós de uma maneira tão maravilhosa, que a gente deixa de ser, como é que fala, egoísta, e a gente vai passar a ser altruísta para com os outros. Porque nós precisamos fazer que nem a ordem do discipulado, né? Seguir a Jesus, mas levar outras pessoas a seguirem Jesus. Só que, para levar outras pessoas a seguirem a Jesus, eu tenho que ser um servo, um discípulo. Você é um discípulo?
que você é um discípulo, você consegue levar outras pessoas a seguirem Jesus, trabalhando na vida delas. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu estou louco para sentar com vocês e conversar com vocês, ouvir o que Deus tem feito na vida de vocês, porque eu também quero ser edificado, eu também quero ser confortado pelas palavras de vocês. É por isso, irmãos, que a gente sempre fala para os irmãos: venha na igreja, tenha comunhão com os irmãos, né? Compartilhe aquilo que Deus tem feito, estude, ensine, faça sempre isso, porque assim a gente cresce a imagem do Mestre. E se empenhe nesse propósito, né? Ore a Deus, busque a Deus, viva para Deus. Só assim nós vamos ser felizes. Lembre disso, só assim nós seremos felizes. O propósito da nossa existência é viver no Senhor. Então a gente só vai encontrar a plenitude da nossa felicidade se a gente voltar para Deus. Amém? Então deixa essa palavra para a meditação de vocês.